Bem com o Pão. Olá, irmãos, voltamos então aqui para o nosso segundo bloco, hoje conversando aqui com o irmão Paulo Sanchotene. Paulo, nós temos também lá agora mais um encargo, né, que veio para ti lá, que de comunicação, de expansão do evangelho. Já tinha o púlpito, né, o púlpito, o apacentamento das ovelhas. Agora, Paulo, tá pouco, vou te dar mais um denário aí, mais um talento para tu desenvolver. Rádio, o programa O Sal da Terra. Como é que está esse trabalho? O que está repercutindo nas cidades lá? Olha só, Marcelo, Deus ele sempre socorre os fracos, né? Deus olhou e disse assim, eu preciso que tu te consagre mais e eu preciso te socorrer. Então, eu sou muito feliz, né, por esse programa. Percebi, né, mas a mão de Deus ali foi algo assim do Senhor, porque a gente já tinha sonhos disso, né, Marcelo? A gente já tinha visões, né, do programa, né? Eu tinha visões que eu andava pela cidade, né, com microfone, com câmera, não conseguia entender, mas isso é uma coisa falsa. Como é que eu vou fazer uma coisa dessa que não existe, né? Então, eu sempre tenho assim, Marcelo, com Deus, né, que Deus chama a gente, né, para a gente fazer aquilo que a gente não sabe fazer. Né, porque aí, né, a gente tem que depender mais de Deus, né? E o Sal da Terra, Marcelo, né, ele tem, né, alguns princípios assim, né, ele é embasado em muita oração e jejum, muita, né? Então cada pessoa, por exemplo, né, o nosso programa lá começa às 13 horas e a gente vai chegando, então tem o Gregor, tem a Anícia, a Patrícia, a Karina e mais os convidados. E a gente faz uma roda de oração antes, né? Todo mundo ora, não tem, a gente ora antes, ora, né, após, todo mundo ora na volta. Então, não tem como a gente roubar a glória de Deus, né? Quando a gente ora, né, Marcelo? Então, nós estamos assim, ó, felicíssimos, né? Nós estamos surpresos, assim, né? Nós temos, assim, 300, 400, 700, 800 acessos às vezes, né? A gente fica e a gente não sabe quem é. E até a gente não quer saber, né, Marcelo? Tá tudo certo, né? E nós temos, assim, vários estados, pessoas sendo curadas, né? Então, a gente vê, assim, que o programa ele é do Senhor, nós somos do Senhor, a palavra é do Senhor, o poder da cura, né, dele, né? Então foi algo assim maravilhoso. Eu sinto muita alegria. Nós saímos, todas as pessoas que participam, a gente sai de lá assim, né, renovado. Né, a rádio tem, né, mas uma unção, Marcelo, né, sobrenatural que nem todas têm, né? Não é lá, entende? Né, porque a gente, né, quando a gente para, né, para escutar aquilo, captura a gente assim. E aí também, assim, Marcelo, a Anice sempre teve Face, né? E eu sempre incomodei muito ela, porque o Face, né, que é uma coisa que, quando ele é mal usado, ele é péssimo, né? Só que agora a gente percebeu, né, por que ela juntava tanta gente ali, Marcelo, entende? E hoje, por exemplo, assim, os nossos amigos, conhecidos, né, que a gente está casado há 20 anos, né, Marcelo? Quanta gente, assim, que está ali, né, sendo edificado, pessoas que estavam fora, né, que não tinham assim uma paciência para assistir culto, mas via Face, pega todo mundo, várias pessoas voltando já firmes assim, né, porque a gente rega muito a palavra, né, a gente só faz isso quase lá, né, e tem muita testemunho, então ele tem um cunho muito evangelístico, assim, né? E foi algo assim que nós estamos assim, sabe? Eu tenho bastante, né? Eu tenho muita alegria em estar lá, assim, e poder servir ao Senhor, porque eu fui chamado, né, para ser servo dele, né? E quanto mais ele me dá trabalho, mais feliz eu sou, né? Porque eu descobri que eu fui feito para servir a Deus, né, Marcelo? Quando Deus me pediu para mim sair do meu
trabalho secular, né, ele me disse assim, ó, tu era aquela esposa que trabalhava fora e agora tu volta para casa e eu vou te mostrar o que é, né, mas um marido fiel, né, rico, né, protetor, provedor, né? Então, eu tenho experiências aí, né, com Deus, Marcelo, assim, de 15 anos, né? Que servir o Senhor é um presente divino, assim. Paulo, eu até vou aproveitar aqui, vou te pedir permissão para falar um pouquinho de você, né, assim, e com relação ao programa Sal da Terra. Eu sou metido, assim, né, na questão da comunicação, então já trabalhei em rádio FM, já trabalhei na TV, né, então conhecia, fiquei sabendo de muitas coisas, né, e para mim, para você olhando aqui o Paulo hoje, Paulo para mim é um dos maiores exemplos que eu tenho, assim, do trabalhar de Deus e da confirmação daquele versículo que diz que ele iria pegar as loucuras do mundo, né? A gente nota aqui que o Paulo, né? Eu até nem sei como é que é, mas eu vou pedir, por isso que eu te pedi permissão. O Paulo a gente nota, tem uma certa dificuldade para falar, né? Gente, se você parar naturalmente para isso, o cara é um púlpito, né? Pastor, um palestrante motivacional. Quando é que alguém iria contratar um palestrante motivacional com essa dificuldade, né? Comunicador na rádio. Quando é que naturalmente tu ia ter um comunicador nessa situação, né? Alguém iria dizer não dá, né? A gente vê e aí a gente vê lá o programa O Sal da Terra. Daí tu vai dizer assim, ó, mas então o programa não flui, né? Ninguém assiste, né? Gente, o programa tem uma audiência maravilhosa que a gente pode enumerar dos ouvintes que assistem lá o Facebook. A gente acompanha a audiência e a gente vê. Então, tudo aquilo que é loucura, que alguém da comunicação pode olhar e dizer assim, ó, isso não vai dar certo, isso não tem como ser, tá aqui. Que com Deus não tem obstáculos, né? E ele usa quem diz o Paulo. É um vaso disponível? Ele usa. Tá aqui. Então eu quero estender, diz um colega nosso, um irmão, diz assim, que elogio não vem de Deus, né? Mas eu estou aqui também nesse momento fazendo uma menção maravilhosa do poder de Deus e de como Deus exalta quem Ele quer. Não é porque o cara é bom ou ruim, Ele exalta quem Ele quer. Se aprove a Deus, Ele vai lá e Ele exalta. Eu vejo aqui fazendo isso na vida do Paulo, né, Paulo? Viu, Marcelo, uma das coisas que mais me constrangeu na minha vida, né? Porque quando Deus me chamou, a minha voz era umas 20 vezes pior. Isso quer dizer que ele tem muitas curas em mim, porque eu era uma pessoa totalmente fora do ar, né? Então, o que aconteceu assim, Marcelo? Algumas coisas, por exemplo, né? Quando eu fui chamado, né, para presbítero em Bento Gonçalves, né? E eu descobri que Deus tinha, né, mas uma igreja por cidade só. Isso para mim foi um impacto. Aí eu olhava aquele monte de pastor, um monte de placa, não, mas Deus tem uma igreja só. E aí, né, mas Ele vai lá e me chama naquele estado que eu estava, assim, né, encharcado, assim, podre, né, totalmente fora do ar, né, até, mas uma vez, Marcelo, eu estava batizado, já tinham 6, 7 meses, não queria nada com Deus, e eu estava em uma festa na casa, né, de um pessoal que tinha grupo familiar. E ele fez, mas uma festa, e eu acho que o Luciano estava. Ele e eu acho que a Sandra, né, esposa do nosso presbítero, o Valdemar hoje. E eu lá, todo de preto, bêbado, dançando, e parece que ele disse para ela, ou foi assim, eu não me lembro mais como é que é a história, assim. Ele diz assim, tu sabe, tu tá vendo aquele cara lá, aquele lá de preto, bêbado, assim? Aquele é o pastor de Bento, só que ele ainda não sabe. E ela dizia assim, misericórdia, misericórdia, misericórdia. Não, Deus, misericórdia, misericórdia. Então, o que acontece, Marcelo? Esse constrangimento, ele
ele é muito grande dentro de mim, né? Então, eu sei que eu não sou capacitado, eu sei que eu não posso, mas eu só me disponho, entende? Né? Quando vem a rádio, né? Aí o apóstolo, irmão, tem uma direção, aí dei uma rádio, eu já fiquei imaginando quem será que vai ser, né? E a direção é para o irmão, né, coordenar, sendo, né, auxiliado pelo Gregory. Irmão, tá bom. Aí eu disse, olha, irmão, né, a gente tem, né, mas uma sala lá em Gramado. Não, irmão, né, eu sinto quem Canela. Tá bom, vamos fazer tudo novo, então, vamos construir, vamos gastar, vamos investir. Tá, o senhor quer, vamos fazer. Entende? Então, esse constrangimento, né, porque eu vejo assim, Marcelo, Deus, ele olha, né, para o nosso coração, né, e ele, quando escolhe, ele não erra. Eu tenho fé nisso, né? Então, por exemplo, eu creio que eu não sou Saul, né? Porque eu não fui escolhido pelos homens, porque eles jamais iam me escolher. Entende? Então, nessas tuas palavras, elas são testificadas, né? Que Deus escolhe as coisas loucas mesmo, né? Aquelas que não são, né? Para confundir aquelas que pensam que são, né? Porque, né, quando a gente ora, né, que nem a gente fez aqui antes, né? Senhor, tu coloca as tuas palavras sobre os meus lábios. Eu sou uma ferramenta e tu me usa assim, né, como tu mesmo me fez, né? E tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Que bênção, né? Então, olha só, irmão. Isso aqui que eu hoje comentei com o Paulo e que eu tenho realmente, viu, no coração, assim, eu vejo um amor, assim, isso que circula, né? Quando eu vejo esse vaso fazendo todas as funções que faz. E hoje eu compartilhei isso com a esposa, até disse, eu vou precisar falar, vou ter que pedir para o Paulo não poder falar, porque é um dos maiores exemplos que a gente tem de exaltação de Deus. Que, como ele disse, se fosse esperar uma exaltação de alguém, se não, eu vou te botar no posto mais alto lá, não tem como. Porque a gente vê, né, Paulo, assim, é normal, né? Naturalmente, a gente seria reprovado pelos homens. Sabe assim, Marcelo, por exemplo assim, né? Eu jamais imaginaria que eu ia morar em Bento, que Deus ia me achar. Jamais imaginaria que eu ia morar em Canela. Eu jamais imaginaria que hoje a gente mora em Gramado, né? Tudo assim, ó, só pode ser Deus. Né, porque, né, pelas minhas forças, né, pelos meus dons, pelos meus talentos naturais, né, então, por que eu sempre sirvo Deus assim, né, com tudo aquilo que eu posso, né, porque eu sempre digo para Nice, dá para fazer mais isso, dá sim, não dá fazer, mas será que vai dar tempo? Dá tempo, vamos fazer, dá fazer sim, vamos fazer, entende? Então sempre dá tempo, né, porque tudo posso naquele que me fortalece, né? Por exemplo, assim, eu estava ontem até comentando com o Paulo Strebe, que eu tinha trabalhado ontem umas 16 horas, né? E quando eu vou indo para casa, assim, né, que eu digo, tá, senhor, já são 11h30, será que hoje deu, né? Parece que ali as minhas pilhas somem. Aí entra um cansaço, né? Eu chego em casa, tomo um banho, faço o lanche, durmo, né? Mas enquanto eu estou servindo, eu não sinto nada. Porque a minha graça te basta, né? E a graça de Deus, ela é dada só para quem serve. Amém. Então, se para servir os outros, Deus tem que passar por mim, eu quero que Ele passe, né, mas o dia inteiro por mim. Até de noite, né? Se quiser passar por sonho, por visões, eu aceito, né? Porque isso é um, né, desfrute meu e dele, eu creio, né? A gente vê aqui que bênção maravilhosa poder servir o Senhor. E eu acredito que tu já teve experiência, que nem tu está comentando, né, Paulo? Também às vezes a gente diz assim, tô cansado. Aí tu tá lá, a mente está dizendo assim para ti, não aguento mais, vou ter que descansar. E aí, de repente, surge um chamado. O irmão pode ministrar em tal lugar, né? Ou o irmão pode receber uma ovelhinha que está aí e diz, mas eu já estava entregue, né? E agora teve mais esse chamado. Aí a gente fica lá, amém, vamos lá então. Aquele amém já é assim, amém, né?
Aí a gente vai lá, faz, e aí o Senhor nos dá um regozijo. Parece que nos liga numa bateria, recarrega, que a gente sai dali e fica lembrando assim, eu estava cansado, eu achei que depois disso eu ia estar estirado agora aqui, dizendo assim, não aguento mais. E tu sai dele pensando assim, eu podia fazer mais umas 10 dessa. Por exemplo, hoje, né, Marcelo, eu acordei, trabalhei a manhã inteira, fiz várias coisas que tinha que ser feito, fizemos o programa, aí tinha um batismo, né, que os irmãos que tinham ganho aquela ovelha não poderiam. Eu digo, pode deixar que eu faço, né? Aí depois a gente viajou para cá, nós estamos aqui agora, depois tem a cura interior, depois tem o programa às 10, então nós vamos até às 11, né? Coisa boa que a gente vira à noite, né? Que a gente pegue um violão aí para a gente passar a noite cantando, né, irmãos? É maravilhoso. Muito bom, nós estamos aqui conversando com o irmão Paulo Sanchotene, presbítero de Gramado e Canela. Nós vamos fazer mais um intervalinho e voltamos em seguida. Fique aí conosco. De bem com o pão.